Senhoras e senhores, neste momento eu passo a palavra ao presidente da mesa, o senhor Hélio Moreira Indutil. Boa tarde a todos. É um prazer em tê-los aqui para assistir um pouco dois técnicos falarem de um assunto que no Brasil ele é pouco debatido, mas se vocês quiserem uma direção segura para todo o caminho, vocês vão ver a importância que tem a sinalização horizontal. Portanto, eu quero desejar boa sorte aos palestrantes, né, que consigam transmitir o vosso conhecimento. Eu tive o prazer de trabalhar com os dois já, então é muito fácil para mim falar deles. Então, eu sei da capacidade deles falarem e desejar boa sorte. Tá? Bom, nós vamos começar aqui, tem uma exigência que começa pelas mulheres. Não devia ser, mas eu acho que vamos deixar para lá, né? Que hoje nós já somos a minoria, então vamos... A Silvia Cristina Munhaim, ela é gerente comercial da empresa Vimaster e presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Segurança Viária, ABSEV. Membro da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego do CONTRAN, coordenadora do GTO do Penatrans e atua no GT Pilar 2 do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e contribui no estudo de rodovias que perdoam. Secretária da Comissão de Estudo de Sinalização Horizontal do CB16 e membro do CB16-ABNT desde 1991. Eu pensei que era 2021, mas tudo bem. É 91. Com mais de 33 anos de experiência e especializada em sinalização e segurança viária, desenvolvendo produtos, avaliando desempenho. Principalmente esse assunto, a Silvia domina muito, que é a avaliação de desempenho. Por favor, Silvia. Bom, pessoal, não, fica à vontade. Né? Eu acho que é melhor já fazer, então, porque ele vai interagir. Bom, uma informação aqui, haverá uma interação entre a palestra da Silvia com a do Marcos. Então, eu vou ler o currículo do Marcos Antônio Caldas. Ele é técnico em Química e bacharel em Química. Gerente industrial da Vimaster há 30 anos de experiência no mercado de formulação de tintas para sinalização viária e industrial. Ao longo da sua carreira, ele tem se destacado pela sua expertise na criação de produtos inovadores e eficientes que atendem às rigorosas demandas de segurança e durabilidade exigida pelo setor. Então, haverá uma interação entre as duas, não são palestras separadas. O Marcos vai ter um tempo para falar durante a palestra da Silvia. Boa sorte e obrigado a todos por comparecerem. Obrigada, Hélio. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, é importante estarmos aqui todos juntos para falar sobre segurança viária, sinalização, tudo que é mais importante na vida da gente, né? Que a gente proteja as pessoas, a cada um de nós que estamos nas rodovias e vias aqui no nosso país. Então, a gente começa com uma provocação, na verdade, porque por que a gente deve se preocupar com a segurança viária? Cada um pensa de uma forma, acha que é importante alguma coisa, por exemplo, o que é importante em segurança viária é a tecnologia,
são as normas, é o nosso dia a dia, é o usuário da pista. Então, quer dizer, são provocações que a gente deve falar aqui e em todos os lugares que nós, profissionais da área, estejamos presentes. Então, eu começo, na verdade, com uma reflexão. Eu acho que muitos de vocês já viram esse vídeo. Eu, particularmente, gosto não, né? Eu acho ele extremamente necessário em todos os encontros que nós estivermos, porque ele mexe com o nosso emocional. E é através desse vídeo que a gente começa aí o nosso bate-papo sobre a importância da segurança viária e a sinalização horizontal. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. You said 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's a family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Então, pessoal, na verdade, eu sempre realmente fico bastante tocada quando eu vejo esse vídeo, porque nós que trabalhamos com essa parte de segurança viária, sempre nos chega, né, notícias ou alguma pesquisa relacionada ao sinistro de trânsito, né, doutor Hélio? Porque, na verdade, há muitos anos, a gente sempre ouviu falar em acidente de trânsito, acidente de trânsito. Só que o acidente de trânsito é algo que foge, né, da nossa alçada. É um acidente, é alguma coisa que leva a acontecer. Só que, na verdade, o que a gente vê no nosso dia a dia não são acidentes, são sinistros de trânsito. Por quê? Porque são situações em que, muitas das vezes, nós poderíamos ter agido para que aquele sinistro não ocorresse, seja na manutenção da via, ou na mudança, ou no aprimoramento da infraestrutura da via, pavimento, sinalização. Então, hoje, a norma, né, a ABNT, fez todo um estudo e a definição, a nomenclatura não é mais acidente de trânsito, e sim sinistro de trânsito. Então, esse vídeo é muito bacana, no sentido de não falar de mortes, pelo amor de Deus, mas para sensibilizar cada um de nós, porque quando a gente recebe uma estatística de sinistro de trânsito, a gente pensa, poxa, morreram, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, por semana, por dia, a gente fala, é razoável, 70 pessoas, é razoável, porque há 3, 4, 5 anos atrás, morriam 200 pessoas, diminuiu. Ok, diminuiu, mas, espera aí, morreram 70 pessoas, só que não é da nossa família, né? Agora, quando a gente pergunta para uma pessoa, como foi feito aqui nesse vídeo, é razoável 70 pessoas perderem a vida? É mesmo, gente? Mas e se essas 70 pessoas forem da sua família, do seu convívio diário, dos seus amigos? Você perdeu seu filho, a sua esposa, sua mãe, seu pai. Então, é aqui que começa, eu acho que a reflexão de todos nós da importância do nosso trabalho. Aqui é só um panorama, né, para a gente, mais uma vez, refletir sobre o que o vídeo fala. 1,35 milhões de pessoas morrem a cada ano. São 1,35 milhões de pessoas que perdem as suas vidas em sinistros de trânsito. Outras milhões, elas também sofrem esses sinistros, só que elas não têm a sua vida perdida. Mas elas ficam lesionadas, gente. E o que é uma pessoa lesionada para um convívio familiar? É um pai de família, que ele pode ter sofrido um sinistro e ter ficado com um comprometimento para o resto da sua vida. Como ele vai fazer, né, para sustentar a sua família, para o seu dia a dia? Então, não é só a morte em si, né, a perda da vida, mas sim as lesões que ficam também por conta de um sinistro.
Só no Brasil, lá é uma estatística por ano no mundo, né? Aqui é no Brasil. E também a gente tem que discutir, a gente fala, é um custo, né? Os sinistros são custos, realmente. Mas o que é mais importante é que, dentro de um sinistro, a gente perde vidas. Mas, levando para o lado econômico, esse é um custo que o país também carrega, porque, como a gente acabou de falar, uma pessoa, ela sofre um sinistro, ela não perdeu a vida, mas ela perdeu a mobilidade, ela perdeu a oportunidade de trabalhar, de produzir, tanto para o país como para a sua família. Então, isso a gente tem que ter sempre em mente também. Ok, aí quando a gente fala em segurança, a gente pergunta muitas vezes, o que é segurança para você? Aí a gente pode perguntar para vocês, eu sei que a plateia fica um pouco tímida, todos nós ficamos, né, numa hora dessa, de uma apresentação. Poxa, mas o que é segurança para... você pensa o quê? Segurança é tecnologia? É uma via segura? O que é uma via segura para você? Não, segurança para mim é estar dentro da minha casa, bonitinha, segura, porque eu tenho os problemas diários, né, lá fora, não só de rodoviário urbano, mas também da falta de segurança patrimonial e uma série de coisas. Mas, aqui, o que a gente precisa? Riscos à frente. Então, nós que estamos na rua, numa rodovia, né, numa via urbana, nós podemos nos deparar com riscos à frente. Né? Acho que a gente tem a ver também com a parte que a gente falou lá atrás, o sinistro ou acidente. Riscos existem, mas nós podemos tratar. Né? A gente pode tratar esses riscos através do nosso conhecimento, das tecnologias, normas, leis. Então, segurança viária nada mais é do que um conjunto de métodos e ações que nós podemos, né, fazer como gestores, como profissionais, para que a gente possa realmente proteger a vida. E a nossa função é livrar as pessoas do perigo. Bom, vou falar um pouco sobre a gestão. A gestão da segurança, a gente pode fazer, são 3 pilares que normalmente a gente pode atuar, que seria na via, no veículo e o fator humano. A via nada mais é do que a gente realmente olhar para a via, olhar para a infraestrutura viária, sendo com a construção de novas rodovias, com a manutenção adequada das vias já existentes, não só de pavimentação, como de dispositivos, sinalização, sempre baseado, claro, né, todas as ações, no nosso Código Brasileiro de Trânsito e nos nossos manuais aqui do nosso país. O veículo, ele interfere na gestão? Claro que ele interfere, porque os veículos, eles também têm que estar em conformidade com os padrões de segurança viária e também ter a qualidade. Hoje a gente sabe aí que a nossa frota mundial e do Brasil, as tecnologias que hoje os veículos já trazem para nos auxiliar também na condução do dia a dia. E aqui, fator humano. É realmente um item extremamente importante, porque somos nós, né? Nós temos que nos comportar perante ao dia a dia no trânsito, numa rodovia. Então, nós precisamos, ora nós somos pedestres, porque a gente levanta, nós somos pedestres, podemos tomar um ônibus, um trem, um transporte público, podemos ser ciclistas, a gente vai para a via, a gente pode ser um motociclista, e nós também somos condutores. Nós passamos a ser condutores em algum momento, estacionamos o nosso veículo, nos tornamos pedestres também. Então, toda essa cadeia, né, tem que estar preparada para entender a sinalização e, principalmente, seguir as leis. Né, coisas que o ser humano, às vezes, tem alguma certa dificuldade, mas isso tudo faz parte de um trânsito seguro, de uma via segura. Pessoal, estou falando aqui, mas é para vocês interagirem, por favor, fiquem à vontade, se quiserem fazer algum comentário, a gente está aqui para isso, né, Marcos? Por favor, Perfeito. Marcos também. Bom, aí eu ia perguntar para vocês, mas já passei aqui, então já não vou mais perguntar, porque não tem graça. Né, Hélio? Eu ia perguntar para vocês, vocês conhecem alguma ação, né, que está sendo feita aí no mundo ou no nosso país para a segurança no trânsito? Não tem mais como perguntar, porque está escrito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as 3 ações que hoje a gente tem em relação à segurança viária.
é a Visão Zero, a década da ONU e o Penatrans. Duas são mundiais e uma aqui no Brasil. Então, vamos lá. Então, a Visão Zero, ela realmente iniciou lá atrás, né, no final de 1990, na Suécia, que foi feito todo um estudo sobre o que é uma abordagem segura, o que é a abordagem, como você pode abordar a segurança viária. Na premissa, claro, que a gente começou a falar lá atrás, que é morte no trânsito não é aceitável, é inaceitável, né? A Visão Zero, então, o princípio é esse, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Aí a gente remete àquele vídeo lá, né, pessoal? Poxa, quantas mortes é aceitável no trânsito? 70, 20? Não, gente, nenhuma morte é aceitável. E a Visão Zero, ela prioriza realmente a vida humana, que é o que nos move, para a gente que trabalha, né, nós que trabalhamos com essa área. Então, na Visão Zero, a prioridade é a vida humana, e o sistema tem que ser feito de forma que minimize o grau de gravidade da ocorrência do sinistro. Aqui, até o doutor Hélio, essa tabelinha aí, né, a gente já ocupa também. Então, é só uma comparação na abordagem tradicional, que nós, né, sempre tivemos, e a diferença para a Visão Zero. Mais uma vez, morte no trânsito a gente sempre, né, a visão anterior, são inevitáveis? Não, não são inevitáveis, é o que a gente falou lá atrás. Não é um acidente, é um sinistro. Então, nós podemos, sim, agir para que o sinistro não aconteça. Na Visão Zero, as mortes são evitáveis através das nossas ações do dia a dia, nas ações da gestão viária. O comportamento humano é perfeito? Não, o comportamento não é perfeito. Nós, seres humanos, erramos. Em algum momento, isso vai acontecer. Então, eu preciso pagar com a minha vida, vocês precisam pagar com a vida de vocês? Não. Existem, né, ações, existem tecnologias que podemos utilizar para que nos proteja, que a via se torne realmente uma via segura. Ou o conceito que também a gente vai falar, que tornam-se rodovias que perdoam. A abordagem tradicional previne colisões, a Visão Zero, ela propõe a redução, né, desses sinistros e graves, lesões fatais ou graves. Aqui é muito importante, gente. A abordagem tradicional, ela fala que a responsabilidade é individual. Não, gente. Hoje a gente sabe que a abordagem é sistêmica, a responsabilidade é de cada um de nós, tá? Não é, eu não sou responsável, o responsável vai ser meu gestor, responsável vai ser o técnico que está lá na via, o aplicador. Não, gente, é sistêmico. Todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, nós precisamos usar todo o nosso conhecimento, e se não tivermos o conhecimento, vamos buscá-los, porque hoje a gente tem tecnologias e tem conhecimento e tem planos de ação para que a gente possa melhorar a nossa segurança viária. Abordagem tradicional, salvar vidas custa caro? Gente, é um absurdo você falar que é caro salvar a vida de uma pessoa. Não. Então, salvar vida é custo efetivo. Nós precisamos salvar as vidas das pessoas. Bom, aí, esse foi um movimento, uma ação que começou lá na Suécia, em 1990. Depois, a ONU, ela lançou, primeiramente, a primeira década, né, de ação sobre segurança viária, e exatamente para conscientizar os países a adotar essas medidas para a redução dessas mortes aí, tão grandes no mundo inteiro. Na verdade, números de mortalidade no trânsito. Infelizmente, a gente, né, o doutor Frederico está aí, também pode nos dizer, né, doutor Frederico, da sua experiência, o Brasil não conseguiu muitos resultados na primeira década, para não falar nenhum, né, doutor Frederico? Mas, enfim, aí foi lançado um novo desafio, a segunda década da ação pela segurança do trânsito. Então, nós temos, na verdade, até 2030 para fazer acontecer, para que a gente realmente consiga, no Brasil, reduzir cada vez mais, né, os sinistros e as mortes das pessoas e as lesões também, que é muito complicado no nosso dia a dia. Então, a segunda década ela tem uma meta de reduzir em pelo menos 50% do número de vítimas em todo o mundo. Esperemos que nós realmente consigamos dessa vez,
alcançar aí o objetivo da segunda década. Agora vamos para o nosso país. Enfim, são ações no mundo, mas e o Brasil? Como é que o Brasil está hoje? Então, foi lançada, né, no nosso país o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, em 2018, o Penatrans, que realmente é um programa revolucionador, é um programa de extrema importância, que define pilares, ações, que já está surgindo efeito no nosso país, nessa redução de sinistros, e de uma importância para nós, assim, surreal, vamos dizer. E que nada mais é do que exatamente um programa para orientar os gestores de trânsito a implementarem as ações com o objetivo de reduzir lesões no trânsito. E quais são essas ações? Aí, uma delas, a gente vai falar aqui, né, Marcos, que é através da sinalização horizontal, como você tem outras sinalizações e dispositivos para auxiliar também no nosso dia a dia. No ano de 2023, o Penatrans ele já passou por uma revisão, tá? Para ajustar, para melhorar, foi feita uma consulta pública, onde todo cidadão também participa com sugestões. Então, ele teve uma revisão, e aí ele realmente ele se alinha muito bem com as abordagens, tanto do sistema seguro como do Visão Zero. Bom, os pilares do Penatrans, pilar 1, gestão de segurança no trânsito, que é tudo isso que a gente está falando, como fazer uma gestão, né? Como fazer a gestão no nosso trânsito. Vias seguras, como tornar nossas vias mais seguras, né, através da infraestrutura, sinalização, segurança veicular, que tem tudo a ver com os veículos, educação para o trânsito, que eu falei lá atrás, nós precisamos aprender a obedecer às leis e às regras. Então, a questão da educação vem desde a escola, passa pela imprensa, por todos os nós. Isso é muito importante. O pilar 5, a vigilância, promoção de saúde, atendimento às vítimas, que isso também é importante, porque você precisa saber como fazer o socorro. A que tempo você vai fazer? Porque isso salva vidas, né? E se a gente tiver uma demora, provavelmente a gente não vai conseguir, não vai ter um final feliz. E a normatização e fiscalização, que também é de suma importância. Normas têm que ser seguidas e a fiscalização tem que existir, tanto no dia a dia que a gente faz nos nossos projetos, como lá no campo, o que está acontecendo. Aqui nós vamos falar, na verdade, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no pilar 2, que é vias seguras. Por quê? Porque é o nosso foco aqui, né? Horizontal, sinalização. Ela tem tudo a ver com vias seguras, com a melhoria da infraestrutura das vias. Então, como que você realmente melhora uma infraestrutura? Através de uma boa sinalização, através de dispositivos, através de gestão e inspeção, que é tudo isso, como você faz uma gestão, como você faz a sua inspeção da sua rodovia, e a legislação, que são as normas, Código Brasileiro, manuais, tudo que nós temos que obedecer. Marcos, tudo bem? Posso continuar? Tranquila, melhor impossível. Vamos lá. É que eu gosto de falar muito, viu, gente? Então, preciso maneirar um pouquinho, mas vamos lá. Aí, resumindo, tá? Antes da gente entrar realmente na importância da sinalização horizontal. O que influencia a segurança viária no país? Então, nós já falamos, mas acabei de falar, a imprensa não é no sentido negativo, tá, gente? Mas a imprensa, ela também precisa entender quais são as ações que estão sendo feitas. E ela pode nos auxiliar, porque, às vezes, ela pode fazer uma crítica, porque ela não entendeu a ação, o motivo que foi feito, por que tal ação foi realizada. Os especialistas somos nós, a cada um de nós aqui, cada um com o seu conhecimento. Nós realmente influenciamos, porque ou a gente utiliza o nosso conhecimento para reduzir, né, os sinistros, ou a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Nós não vamos conseguir evoluir no nosso objetivo. O governo, através, claro, das regulamentações, das resoluções, das leis do nosso país, a polícia no dia a dia, para fiscalização e até aconselhamento, né, do que a gente pode fazer ou não fazer, as ONGs,
A indústria, porque é através da indústria que a gente consegue as tecnologias, né? Novas tecnologias, novos produtos, novas situações que a gente possa utilizar nas nossas vias. E nós, os cidadãos, que é muito importante, né? Porque se a gente não tiver a consciência do que devemos fazer, não adianta nada. Aí a gente fica na estaca zero. Enfim, aí é a menina dos olhos. A sinalização horizontal. Bom, a sinalização horizontal é uma das principais, tá, ferramentas da engenharia de tráfego. Por quê? Porque ela que proporciona para nós a visibilidade. E a segurança, ela orienta o motorista em todo o seu percurso. Então, quer dizer, quando você está no seu veículo, quem você vê sempre lá? Se a via tiver com manutenção adequada, conservação, tudo bonitinho. Você vai ver sempre a sinalização horizontal junto com você. Então, ela sempre vai te orientar onde você pode estar, qual o tipo de manobra segura que você vai fazer. Então, ela sempre nos orienta às condições seguras da nossa mobilidade. Como eu falei, a gente só pode fazer, né, ações que estejam dentro do nosso Código Brasileiro de Trânsito. Aqui temos no artigo 80, isso é lei, né, gente? É código. Que sempre que for necessário, a sinalização deve ser colocada ao longo da via, que é a sinalização prevista no código, né, que é uma legislação complementar. Sempre destinada aos condutores, pedestres, tudo. E mais importante, é isso aqui, ó. Ela vai ser colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e à noite, em relação à distância segura também para que você possa fazer alguma manobra. E isso é muito importante, porque não adianta você sinalizar se durante a noite você não tem a visibilidade. É como se você não tivesse uma sinalização. Então, isso nós temos sempre que estar seguindo o Código Brasileiro. A sinalização a gente não faz de qualquer forma. A gente segue a premissa do Código Brasileiro, né, do Código de Trânsito Brasileiro, mas a gente também tem que seguir as orientações dos nossos manuais. Porque do que a sinalização horizontal é composta? Ela é composta por marcas, símbolos, legendas, né, as marcas são as faixas. E ela, o que ela faz? Ela ordena o fluxo dos veículos e ela pode otimizar a fluidez. Ela pode não, ela otimiza a fluidez também da capacidade das vias. Só que nos manuais, esse é o manual, né, do CONTRAN, Código Nacional de Trânsito, ele nos dá algumas regrinhas, né, alguns parâmetros que a gente deve seguir. Então, por exemplo, a sinalização horizontal, ela tem algumas cores padrão, né, o amarelo, o branco, agora o vermelho para o ciclista. Então, todas essas cores e a forma de utilizar constam do manual do CONTRAN. Tipo de geometria, comprimento da faixa, largura, forma e a retroreflexão da luz, que é o que nos permite a visão durante o período noturno. A gente toca muito no sentido da visão, porque a horizontal é visibilidade, gente, não tem outra forma. Não adianta a gente implantar uma sinalização horizontal que ela não seja visível, que ela não tenha visibilidade diurna e noturna. Não tem sentido. Então, não põe nada. Porque aí você vai colocar uma sinalização que você está se enganando que ela vai orientar e vai conseguir salvar uma pessoa no caso de um sinistro ou de uma bobeadinha lá que você der, né, na pista. Se ela não cumpre os requisitos de lei, de manuais, de código, ela não vai servir para nada. Então, a visibilidade, a gente tem alguns estudos que mostram que no nosso dia a dia, 90% das informações que a gente consegue, né, captar é através da nossa visão. E a visibilidade ela pode ser afetada de várias formas dentro de uma rodovia, principalmente rodovia, né, que a gente está falando de vias urbanas também. Então, por exemplo, aqui durante o dia está perfeito, né? A gente está enxergando a faixa, eu estou tranquila lá, dirigindo, sem nenhum problema. Mas e à noite? É aquela sinalização, é a mesma sinalização. A gente está vendo alguma coisa?
não está vendo nada, né? Cadê a visibilidade? Essa rodovia, essa sinalização, ela tá você consegue ver um pouquinho lá o bordo. Mas e aí, o que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu vou conduzir um veículo numa situação dessa? Então, volto a dizer, a sinalização tem que cumprir aquilo que ela promete, né? Ela tem que orientar o usuário da pista. Só que a nossa visibilidade, né, ela também pode ela pode sofrer algumas interferências. Tá, então, vou correr, tá, gente, porque eu já falei que eu falo demais. Então, as condições climáticas, né, do dia a dia, chuva, neblina, a velocidade interfere, a idade do motorista, porque a gente tem um tempo de reação para que a gente possa evitar um sinistro. E aí vem o que a gente queria passar para vocês. A importância dos materiais na sinalização horizontal, porque a frota vem aumentando, os veículos vêm se aprimorando, as empresas têm que se aprimorar também, porque é tudo muito cíclico e tudo muito rápido. Então, as tecnologias têm que avançar durante todo esse período, né, todo esse processo, para que a gente possa oferecer maiores condições para os gestores atuarem nas suas vias. Então, todo o material ele depende de algumas coisas. Por exemplo, natureza do projeto, se é um projeto permanente, provisório, ou se é um projeto definitivo, como que está a conservação do pavimento. Não adianta eu usar um material de alta performance, né, e custo, se daqui a 3 meses eu vou ter que mudar, recapear, mudar a mão, fazer alguma coisa. O tipo de VDM e as condições ambientais. Então, tudo isso tem que entrar na sua composição de custo-benefício. Aqui, a gente listou, né, Narcos, a gente deu as normas, né, que elas atendem da BNT, são todas as tecnologias de horizontal e as normas da BNT vigente. E aqui a gente entra, aí o Marcos vai falar um pouquinho, a importância da microesfera na sinalização horizontal, porque é ela que nos permite a tal da retrorefletância, né, que é a visibilidade. E aí tem alguns aspectos que têm que ser tomados aí um pouco de cuidado sobre a aderência da esfera na tinta, para que a retrorefletância possa acontecer. Rapidinho. Aqui, só para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a visibilidade noturna, que ela só acontece realmente por conta da retrorefletividade que as esferas proporcionam, que nada mais é, quando eu estou, né, conduzindo o meu veículo, o farol ele vai bater na sinalização, e as esferas é que são responsáveis por devolver a luz exatamente para os olhos do condutor. Vou correr um pouquinho agora, né? Senão a gente não... Pode? Tá. Aí, só também, para vocês terem uma ideia do tipo de medição que é feito, né, da retrorefletância, temos alguns equipamentos e geometrias diferentes do Brasil e Europa, né, lá fora. Aqui tem um gráficozinho só para mostrar a diferença de ângulos sobre essas medições. Pessoal, agora eu estou correndo um pouquinho, porque, como eu falei, eu falo muito, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu estou lá fora, vocês podem perguntar, vai ficar contato, o que vocês precisarem. Pode falar. Ele vai falar. Bom. Agora o Marcos vai falar também, tá, gente? Gente, boa tarde. Tudo que a Silvia acabou de dizer, você pode, por gentileza, passando para mim, eu te agradeço. Eu só queria mostrar um detalhe para vocês, que tudo que a Silvia acabou falando, nada mais é que falar sobre resistência e segurança viária e a importância de você ter um melhor produto com maior resistência, porque te dá durabilidade. Eu só queria mostrar para vocês a importância de, às vezes, você... e um detalhe de que a gente, às vezes, não controla, e que é muito importante para manter essa sinalização sempre durável, aonde vai manter a resistência. Então, um detalhe técnico, que às vezes a gente não dá muita importância quando a gente está executando uma boa sinalização com um bom produto. Ela vai dar sequência... pode pular. Ela vai dar sequência aqui, quando nós estamos aplicando uma boa tinta, um bom conjunto, é entender
algumas coisas, por que nós utilizamos e seguimos normas, tá? Às vezes a gente perde um pouquinho do contato que a tinta diz assim, pode pôr. Então, vou falar só uma importância de uma resistência que às vezes as pessoas não dão muita importância, que é as microesferas incorporadas nas tintas, como o pré-mix, tá? Só um trabalhinho muito rápido para mostrar sobre resistência. Tá? Isso aí é um aparelho para mostrar a resistência, ou demonstrar quanto ela resiste, e é um teste acelerado, tá? Se joga um óxido sobre uma placa aplicada com uma espessura pré-determinada, como se aplica na rodovia, e ela precisa determinar quanto óxido eu preciso ou é necessário para desgastá-la, tá? E o que é mais interessante, nós fizemos um trabalhinho só para mostrarem para vocês quanto a espessura estava seca, usando a mesma espessura úmida, como é recomendado. Então, imagine vocês, estou aplicando numa rodovia com a mesma espessura, tá? E eu gostaria de ver a diluição disso. Esse 1, 2, 3 e 4, a norma me permite até 3% de diluição. Então, eu peguei uma tinta, apliquei na mesma espessura recomendada pela norma. O 1 é 0% de diluição, 2 é 3%, o 3 é 5% e o 4 é 10% de diluição. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu gosto dessa tinta porque essa tinta é grossa, eu posso pôr água, posso diluir e aplicar muito bem. Veja que a espessura caiu pela diluição. Então, a espessura seca, ela estava com a mesma seca e úmida, e ela caiu seca. Veja quantos litros foram necessários para desgastá-la. Você veja que há uma queda muito significativa, tá? Então, seguir a norma que ela recomenda até 3%, quando se dilui ou quando se põe pré-mix, vê o que acontece com ela quando eu não coloco uma pré-mix e com diluição. Tá. E agora fizemos o mesmo trabalho, colocando uma pré-mix. Que o eixo é a porcentagem de diluição, né? Sim, falei, tá. 0, 3, 5, 10%. Perfeito. De diluição, com água ou solvente, seja o que for. Colocamos uma pré-mix, colocando com a mesma espessura úmida, tá? E diluímos com 0, aí a diluição, 0, 3, 5 e 10%. Veja a espessura seca que nós conseguimos e a quantidade de óxido necessário para que houvesse esse desgaste. Em seguida, a gente vai fazer uma comparação porque o teste do método de execução fala que nós temos que corrigir a espessura. Então, nós corrigimos a espessura matematicamente, aonde com pré-mix eu tenho com a mesma diluição de 0, 3, 5 e 10, eu mantive acima de 100 litros de resistência, só para vocês entenderem, isso foi feito com uma tinta à base de água, e o mínimo é 100 litros de resistência. Quando eu uso o pré-mix, eu posso diluir até com 10%, e eu mantenho ainda a mesma resistência. Quando eu não uso um pré-mix, veja a resistência que eu tenho com o passar da diluição. Só lembrando, com 10% de diluição, eu continuo com a mesma resistência necessária quando eu não utilizasse nada de diluição. Tá? O que aqui é apenas um comparativo mais visual, para ficar um pouquinho mais claro, é o que eu tenho de espessura seca, tá? Com pré-mix, sem pré-mix, e nada mais é que os dois gráficos aqui. O que eu queria apenas passarem para você é um trabalho técnico de importância de se usar
materiais adequados. Por que a norma identifica que se coloca um produto para ter resistência e manter a qualidade do produto na vida útil necessária da rodovia? A importância de ter sempre um produto com qualidade. Quando às vezes se fala numa norma pode, a gente tem que tomar cuidado se não deve colocar numa norma, tá? Então, pessoal, só para terminar, eu só queria, o que o Marcos mostrou para vocês, na verdade, a gente não falou um pouco sobre as microesferas em si, né? Todos os tipos de... Foi aquele primeiro slidezinho lá, rapidinho, que a gente falou do tipos de microesfera, mas a gente não... Aqui, ó. Mas a gente não entrou em cada tipo, porque senão a gente vai ficar 5 horas aqui falando. Então, a gente só queria mostrar... Porque, como o Marcos falou, né, da norma, que ela recomenda que se utilize a premix na hora da aplicação, as diluições, a gente só queria chamar a atenção do seguinte, porque a norma, realmente, ela nos orienta para aquilo que é mínimo, né, a norma da BNT, aquilo que a gente precisa seguir. Mas será que o mínimo é o necessário, é o suficiente? Aí a gente faz aquela pergunta, poxa, eu vou entrar numa cirurgia, isso quem fala muito é o meu amigo Michel Michelin, a gente vai entrar numa cirurgia. Aí o médico que vai fazer a sua cirurgia, ele vai chegar para você e falar, olha, fica tranquilo, eu vou fazer o mínimo por você. Cara, eu não vou entrar, né, numa mesa de cirurgia com o médico falando isso para mim. Eu não quero que ele faça o mínimo, eu quero que ele faça o máximo, que ele faça o melhor. Então, por que nós também não fazemos isso na segurança viária? As normas existem, as tecnologias existem, os materiais estão aí, né, a gestão, todo o conhecimento está em nossas mãos, gente. Hoje, com todo o dia a dia nosso, é muito fácil a gente obter informações. Então, é isso que o Marcos, né, Marcos, está querendo mostrar para vocês. Poxa, não é... Nós temos a ferramenta. Isso. Por que não utilizamos? Por que a gente não utiliza? Então, na verdade, o nosso objetivo é exatamente provocar essa importância... Já? Ok. Não, peraí. Eu só queria provocar um negócio aqui. Bom, a gente já falou da importância da sinalização e da importância exatamente de a gente escolher, fazer a escolha certa, né, no nosso dia a dia, para que a gente salve vidas. É isso, gente. Desculpa, foi um pouco mais rápido no final, né, mas faz parte aí do nosso bate-papo, porque é muita coisa para a gente falar, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente ficaria com vocês a tarde inteira. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida a gente está à disposição, né, Marcos? Obrigado. Bom, obrigado, parabéns aos dois pela exposição. Eu acho que eles conseguiram transmitir para vocês que a condição de visibilidade é essencial para uma direção segura. Então, hoje, a sinalização horizontal é responsabilidade do governo ou do município que tem a responsabilidade de fazer essa sinalização. Quem é que se utiliza dessa sinalização? O motorista, nas vias, o pedestre, atravessar na faixa de pedestre. A partir de agora, nós estamos agregando mais um interessado que vocês têm que pensar, é a indústria automobilística. Nós vamos partir para os carros autônomos. Como é que fica um carro autônomo sem a sinalização? Como é que um carro autônomo vai se posicionar numa pista se não houver sinalização, seja visível de dia e à noite? Esse é um fator importante que vai entrar no nosso segmento, é a indústria automobilística, porque o desenvolvimento, a sigla em inglês é ADAS, né? São os sensores que vão ajudar o motorista para uma condição segura. Então, quem for fazer pergunta, começa a pensar no futuro e explorar aos dois aqui como é que vai ser esse futuro com esses carros autônomos, com esses sensores, se não houver uma sinalização adequada. Parabéns, está aberto as perguntas, por favor, senhor secretário, está com o celular aqui e podem fazer as perguntas.
o que eu ia até complementar, Hélio, só rapidinho, porque como que será a sinalização horizontal no futuro, né? Exatamente pelos carros autônomos. Como que vai ser essa interação? Isso é uma reflexão que a gente tem que levar aí para um futuro bem próximo, né? Bom, As perguntas podem ser enviadas através do QR Code que está aqui na tela. Então, quem desejar, só apontar o QR Code e já abre a conversa no WhatsApp, o nosso secretário da mesa vai receber. Alguém está escrevendo alguma mensagem? Alguma pergunta? Tem alguém escrevendo? Não? Ok, então o presidente da mesa pode encerrar esta palestra. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, parabenizar novamente os conferencistas que vieram transmitir um pouco de conhecimento. E transmitir conhecimento não é uma coisa fácil, é só para quem domina mesmo, e vocês vão, voltando ao início da apresentação da doutora Silvia, né, nós temos que saber que um dia somos nós que estamos na rodovia e se não tiver uma sinalização adequada, como é que vai ser? Eu tenho um amigo que nos Estados Unidos dirigiu agora faz 15 dias um carro autônomo, das 2 horas que ele dirigiu, ele ficou quase 1 hora e tanto ele mesmo dirigindo, porque a sinalização não era adequada. Então, meus parabéns e obrigado a todos.